mais fundo
Obrigado, ó Deus, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós te louvamos essa noite, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Glória a Deus. Aí, ó. Olha lá, ó. Fala pros irmãos, você tá reinando? Fala, tô reinando, gente. Olha lá. Desculpa. É difícil, viu, irmãos? Tenham paciência aí. Que o Arthur quer participar das lives, ao mesmo tempo ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer falar. Ele quer aparecer aqui na tela. Vamos lá, então? Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Olha que interessante o que Salomão diz. Ele diz, ensina a criança no caminho. Ele não diz ensina a criança o caminho, porque o caminho nós podemos ensinar de longe. Mas ele é específico, né? Ensine no. De dentro do caminho é onde nós devemos ensinar os nossos filhos. O tema da minha pregação hoje é o seguinte, filhos rebeldes. O problema está na genética ou na má educação? Ou tem a ver com os pais? Eu sei que muitos de vocês talvez já viram a seguinte cena. Você está lá no supermercado, você está numa loja, está no centro da cidade, quando de repente você vê uma criança fazendo um fuzuê, brigando no colo do pai, fazendo uma birra danada, querendo um brinquedo, querendo algo de comer a qualquer custo, e o pai passando aquela maior vergonha em público, e normalmente o que eles dizem? Nossa, essa criança tem um gênio forte. Essa é normalmente a desculpa que as pessoas dão. Mas segundo a Escritura não é isso que nós vemos. Não há gênio forte. O que existe, segundo a palavra de Deus, é educação fraca. Eu sei que existem diferenças de personalidade. Você que tem mais de um filho, você sabe como é. Às vezes saem todos da mesma fábrica e um diferente do outro. Há diferença sim de personalidade, mas a personalidade não tem a ver com obediência. Porque independentemente da criança, ela pode ser mais extrovertida, ela pode ser mais calada, ela pode ser mais afoita, falar mais, falar menos, mas independentemente de como seja a personalidade da criança, é de suma importância que elas sejam obedientes. Porque a educação fraca, a má educação das crianças tem a ver, na verdade, com os pais não estão sabendo educar de forma correta. Eu sei que muitos colocam culpa na criança, no temperamento da criança, porque convém e é mais fácil. Porque se você tem um problema com seu filho, você não consegue dar ordens de forma que ele obedeça, é muito mais fácil você jogar a responsabilidade numa criança de 3, 4, 5 anos para dizer, olha, não, ele é muito genioso. É muito mais fácil você fazer isso do que você olhar para si e falar, não, isso tem a ver comigo. Eu acho que eu não estou sendo um pai adequado ou uma mãe adequada. Porque você sabe, o seu filho ele é a expressão do que você é, e não apenas fisicamente. Uma vez eu fui visitar uma casa e eu bati, chamei o rapaz que estava lá dentro, o filho dele saiu assim, meu pai disse que não tá. Ou seja, os filhos aprendem com os pais. Eles são, na verdade, a expressão daquilo que os pais são. Eu sei que você ouvir que um filho rebelde, que um filho mimado, que a culpa é sua, que é pai, que é mãe, isso seja dolorido a princípio. Não é gostoso ouvir. Só que tem a parte boa. Por quê? Se você ouve que a culpa é sua, você tem a possibilidade de mudar. Você tendo a possibilidade de mudar, você pode mudar o seu filho também. Agora, se você coloca a culpa na criança e diz que é o gênio forte da criança, que é a personalidade forte da criança, nós não temos o que fazer, a não ser acreditar que o acaso vai tomar conta e a criança vai acabar mudando naturalmente, ou que Deus, de uma forma sobrenatural, vai tocar naquele coração. Agora, quando nós vemos que o problema tem a ver conosco, por mais que seja dolorido, reconhecermos a nossa falha, é muito mais fácil de vermos a mudança. Porque toda criança, sem exceção, ela é tendenciosa a ser rebelde e desobediente. Toda criança, depois que Adão pecou, todo ser humano, depois que Adão pecou, nasceu com um defeito de fábrica, chamado rebeldia, chamado pecado. Todos nós somos assim, todos os nossos filhos são assim. Você acha que filho de pastor, filho de crente, nasce com um gene de anjo? Não, não nasce.
todos nós fomos premiados com uma figurinha ruim nesse quesito. Provérbios 22:15 vai dizer assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Estultícia tem a ver com idiotice. Ou seja, a idiotice, a ignorância está ligada ao coração da criança. Mas olha o remédio que ele diz: a vara da disciplina afastará dela. Eu e você, às vezes, negligenciamos a palavra, negligenciamos os princípios de como o Senhor nos ordena educar os nossos filhos. E depois a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, se torna um jovem e às vezes não são obedientes. E nós perguntamos: aonde foi que eu errei? Será que não foi justamente na falta de tempo, na falta de aplicação da verdade do nosso Senhor? Será que não foi a falha nossa que por vezes ficamos com dó de repreender e por conta da dó da repreensão nós acabamos passando a mão na cabeça e aquilo foi, na verdade, formando um monstro aos poucos? Porque, sem exceção, eu sei que talvez possa chocar você a frase, mas toda criança sem a graça de Deus é um projeto de Hitler. Toda criança é tendenciosa a fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que é mal. É por isso que é necessário pais darem boa educação para a criança. Por quê? Porque a má educação já está na natureza dela, já faz parte da criança. Então eu e você precisamos de fato entender que a partir do momento que nós temos um filho, aquele filho passa a ser obrigação integral nossa que somos pais. Nós não podemos terceirizar o serviço, nós não podemos delegar função. Se seguirmos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela o que devemos fazer para promover a paz mundial, aquela mulher disse assim: vá para sua casa e ame a sua família. Se nós de fato entendêssemos a importância de voltar do trabalho e amar a nossa família e nos dedicarmos aos nossos filhos e darmos o melhor que nós podemos, não apenas em relação a bens materiais, mas principalmente em relação a princípios de vida, a probabilidade de termos menos problema, com certeza ela cresce a cada dia. Eu quero passar alguns princípios aqui, então, que eu e você podemos aplicar aos nossos filhos. Hoje eu vou começar falando de uma forma mais genérica, mas no decorrer das semanas, das próximas quartas-feiras, eu pretendo ser mais específico que você, hoje ainda. Mas a primeira coisa que você, pai, que você, mãe, precisa entender é que o seu filho, ele não precisa, a princípio, de um herói nacional. Ele precisa de um pai que dê carinho e que dê amor. E é claro, quando eu falo pai, eu falo de pai e mãe, com certeza. Olha o exemplo que nós vemos em relação a Davi. A Escritura diz que Davi, de fato, era um herói nacional. Havia até música para Davi quando ele ganhou de Golias. Fizeram até uma musiquinha, uma marchinha para Davi. Porque Davi, toda a nação o reconhecia. Este homem é um grande guerreiro. Davi, ele era um herói nacional. Tinha música para ele, mas ele tinha uma família extremamente problemática. Leia o livro de Crônicas, o livro de Reis, você vai ver que Davi tinha uma família totalmente problemática. Por quê? Porque Davi, ele era apenas um rei lá fora. Mas ele conseguia não ser rei e não ser pai dentro de sua própria casa. Ele conseguia resolver os problemas do mundo inteiro. Mas ele não conseguia ter tempo para sentar e ouvir a angústia de um filho chamado Absalão. É tão certo que, certa feita, Absalão, ele clama dizendo o seguinte: olha, me matem, mas me deixem ver a face de meu pai. Provavelmente o pai dele era ocupado com tantas coisas que o filho não tinha acesso ao pai. E olha que ele diz: cara, eu prefiro a morte, mas eu preciso ver o meu pai. E então o que Absalão faz? Ele começa a dar um jeito de chamar a atenção do pai. Ele começa colocando fogo em um campo. É isso que nós vemos, às vezes, muitos jovens fazer. Irmão, só vamos mudar aqui a questão da luz, rapidinho. Não é isso que nós vemos jovens, adolescentes, o tempo todo fazer? Como eles não têm a atenção do pai, eles arrumam uma forma de chamar a atenção. Às vezes é uma tatuagem que mete no ombro, às vezes é um alagador que põe no meio da orelha, às vezes é uma rebeldia na escola, várias coisas. É um namorado, é uma namorada. Tudo com o intuito de fazer o quê? De chamar a atenção. Absalão, para chamar a atenção do pai, o que ele fez? Colocou fogo no campo. Às vezes o jovem corta o pulso, corta o cabelo, pinta de amarelo, pinta de laranja, para ver se alguém dentro de casa consegue perceber. Ou seja, na verdade, o que ele quer é atenção. Absalão, ele queria muito mais do que um rei que resolvesse os problemas de sua nação.
Absalão, ele queria um pai que ouvisse a angústia de um filho. E é isso que todos os filhos precisam. Precisam que os pais doem um pouco do seu tempo, do seu ouvido, para ouvir as suas angústias, seus problemas e até mesmo os seus pecados. Sem temor da punição, mas que ouça até as suas confissões. Os nossos filhos, eles precisam, na verdade, de pais que, mesmo depois de um dia cansativo de serviço, de um dia sobrecarregado no trabalho, que eles consigam chegar em casa e brincar um pouco de carrinho com seus meninos, e ajudar a fazer a trança no cabelinho da boneca, e ajudar a pintar a unha da boneca da filhinha. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então você primeiro, meu irmão e minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você precisa entender que seu filho, ele precisa mais do que um herói nacional, ele precisa de um pai que de fato lhe dê atenção, lhe dê carinho, um pai que lhe dê tempo. E nós damos amor para a criança quando nós damos tempo, porque tempo nesse sentido, né, de fato é sinônimo de amor. Nós damos amor para os nossos filhos quando nós acabamos dando tempo. Paulo, quando ele vai explicar sobre casamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, aquele que casa cuida das coisas de como agradar a esposa. Porque você sabe, você é solteiro, você cuida apenas das coisas de solteiro. Você joga videogame na casa do amigo, chega mais tarde, não tem problema nenhum. Mas quando você casa, você passa a ter obrigações. E é claro que esse princípio também se relaciona no fato de quem tem filho. Aquele que tem filhos também tem que se preocupar em dar tempo para os filhos, em se dedicar aos filhos. Infelizmente nós vemos muitas pessoas que, principalmente mães, que elas sonham com grandes carreiras, só que no meio dessa carreira nasce a criança e o que ela faz? Ela deixa a criança de lado, mas continua com o seu objetivo. Você que é mãe, talvez o que eu vou falar aqui magoe muito você, mas é por seu bem. Se você tem um plano de ter uma carreira sólida, viver da sua profissão, você precisa optar por não ter filho. Porque pelo menos durante o período onde a criança for pequena, você não vai conseguir conciliar as duas coisas. Você não vai conseguir ser uma boa profissional e, juntamente com a dedicação à profissão, se dedicar à missão de mãe. Porque é isso que a Escritura diz, que a mulher ela tem uma missão de mãe. É claro, depois que os filhos cresceram, não tem problema nenhum. A mulher deve trabalhar. Leia Provérbios 31. Você vai ver que a mulher, ela acordava cedo, ela dormia tarde, ela atarefava suas servas, ela era corretora de imóveis, ela tinha várias funções, trabalhava, mas trabalhava com gosto. Só que você precisa trabalhar, se dedicar, sem esquecer que a partir do momento que uma criança surge, aquela é a sua principal missão. E é tão sério que, quando Paulo diz que a mulher todavia será preservada na missão de mãe, a palavrinha preservada ali no grego é sozo, que significa salva. É a mesma palavra usada em Marcos 16:16. Lembra quando Jesus termina dizendo assim? Quem crer e for batizado será salvo? Ou seja, nós podemos intercambiar essa palavra. A mulher, todavia, será salva na missão de mãe. O que a Escritura diz é que aquelas mães que optam por outra função, que não seja a dedicação aos seus filhos, pelo menos enquanto eles são pequenos, em dar toda a educação necessária para os seus filhos, em dar o tempo delas para os seus filhos, essa mulher, a Escritura... Eu sei que é duro, mas é exatamente isso que a Escritura diz. É claro que tem a questão de mães solteiras, que é diferente. Essa, infelizmente, vai ter que dar um jeito e se virar da maneira que pode, porque não está dentro do contexto mais adequado. Mas, via de regra, as mulheres querem sair de casa, não é porque elas têm só um sonho de uma profissão, é porque, na verdade, o filho tem se tornado um peso. O filho tem se tornado uma angústia. Agora, se você acha que eu estou falando é mentira, olha para você ver a época que nós vemos. Eu uso testemunho de mulheres desesperadas porque os filhos não estão tendo aula. Ou seja, a criança está o tempo todo com quem? Com a mãe. E ela não vê a hora de voltar à escola, não é para que o filho de fato aprenda algo que talvez ela não consiga ensinar, não, porque ela vai ficar sossegada assistindo a Ana Maria Braga em casa. Você consegue perceber como nós temos trocado, de fato, os valores essenciais? Quando nós temos filho, o filho é como se fosse um cartão, ou é de crédito ou é de débito. Ou você paga à vista, ou você paga a fatura depois. Mas teremos que pagar essa dívida. Não há possibilidade de não pagarmos essa dívida. Não há possibilidade de terceirizarmos essa dívida. A partir do momento
que decidimos, que optamos por ter filho e Deus assim nos abençoa. Nós temos uma dívida para com Deus e para com essa criança. Como já disseram uma vez, né? Eduque os seus filhos e poderá mimar os seus netos. Mime os seus filhos e terá que educar os seus próprios netos. Olha, é comum nós vemos mães dizendo assim: olha, para chegar onde eu cheguei, eu precisei abrir mão de muita coisa. E as pessoas acham lindo, né? Para chegar onde cheguei, eu tive que abrir mão de tempo com meu marido, tempo com meu filho. Eu tive que ficar semanas fora, meses fora, para chegar onde eu cheguei, para ter o status que eu tenho, o salário que eu tenho, eu tive que abrir mão de muita coisa. Você percebeu que é difícil nós vemos, de fato, mães que vão de encontro a essa realidade? Mães hoje em dia estão dispostas a abrir mão de coisas, de filhos, de gente, para alcançar os seus objetivos, sejam pessoais, financeiros, não importa qual. Mas quantas mães, às vezes, andam no caminho contrário, que estão dispostas a sacrificar, talvez, a profissão durante os bons anos em que o seu filho é pequeno? Quantas mães estão dispostas a dedicar tempo, a pensar menos em si e mais na criança? Mas é isso que a Escritura ordena a mim e a você. É por isso que para chegar no céu é diferente. Para chegar no céu você precisa, de fato, abrir mão de muita coisa. Inclusive, talvez, da sua carreira, se for necessário. Porque nós temos uma missão, aqueles que têm filhos. Como eu disse, a prova que a família tem sido desvalorizada é que hoje em dia as mães não conseguem suportar ficar com seus filhos o dia todo na própria casa. A época mais terrível para muitas famílias é justamente as férias. Por quê? Porque as crianças ficam o tempo todo dentro de casa, sendo que teria que ser o contrário. Sendo que teria que ser o tempo maior de alegria, porque mais tempo com a família junto, mais tempo para podermos ensinar a criança. Eu e você não precisamos depender de eventos trágicos para mostrarmos que amamos os nossos filhos. Porque eu tenho certeza, você que está aí desse lado, você que é pai, você que é mãe, se o seu filho precisar de um rim, você doa. Você fica com um, se precisar, você doa até os dois. Eu acho que é rim tem dois, né? Você doa. Mas eu tenho certeza que doaria até um rim pelo seu filho. Será que às vezes é muito doar 40, 50 minutos do seu tempo durante o dia para sentar, para conversar, para ouvir, para ensinar? Que nós possamos fazer como Josué, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. E para que nós de fato possamos ver a nossa casa servindo ao Senhor, nós temos que fazer a nossa parte como os pais. O terceiro princípio é o seguinte: bons pais, eles dão recursos financeiros. Agora, pais que amam, eles dão um bem maior. E que bem é esse? Princípios de vida. Eu não sou contra deixarmos coisas financeiras para os nossos filhos. Na verdade, é obrigação de nós que somos pais. Nós vemos muitas pessoas que vão para os extremos. Quais são esses extremos? Aquelas pessoas que dizem: eu não vou dar nada para os meus filhos. Eles precisam aprender a conquistar. Mas tem pessoas que vão para o outro extremo, que elas dão de tudo e a criança não aprende a valorizar aquilo que ela tem. Provérbios vai dizer que a herança vem dos pais. Ou seja, cabe a nós, sim, trabalharmos de forma dura para deixarmos algo melhor para os nossos filhos. Eu e você podemos e devemos deixar bens na medida do que a gente pode. Agora, convenhamos. O que adianta você ter 3 filhos, você deixar uma casa para cada um, mas você não deixar princípios de como se viver em família. Você deixou a casa, mas você não ensinou como ele vive dentro da casa, como ele se comporta no lar, como ele vive em família. Adianta você dar conforto, sendo que você não dá o principal, você não dá sabedoria, você não ensina o seu filho a ter uma existência que de fato seja uma existência que ele se satisfaça em Deus. O que adianta você dar coisas materiais que nós carregamos por um momento, sendo que você não dá o principal, princípios de vida que você vai utilizar durante toda a sua jornada aqui na Terra? Como eu falei, é de suma importância darmos coisas materiais, mas acima disso, ensinarmos princípios de vida para os nossos filhos. Eu amo aquela passagem de Deuteronômio capítulo 6, onde o Senhor está ensinando, né? Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois ele diz assim: e essas coisas, ou seja, o amor a Deus, e essas coisas tu as inculcarás na cabeça dos seus filhos. Falarás ao acordar, ao deitar, ao levantar. Ou seja, o amor a Deus, o princípio de servir a Deus, o princípio de ser fiel a Deus,
essas coisas nós devemos nos esforçar ao máximo para quê? Para enfiar na cabeça dos nossos filhos. É por isso que o verbo diz assim, ó, vai inculcar, né? De colocar na cuca, enfiar na cabeça. Isso é o que de mais importante nós podemos deixar para os nossos filhos. Ensine o seu filho, meu irmão, minha irmã, a buscar a Deus de verdade. E é claro, para que você ensine o seu filho a buscar a Deus, você também precisa buscar. Eu acho que uma pergunta pertinente que todos nós que somos pais deveríamos fazer é a seguinte: se o seu filho buscasse a Deus o tanto que você busca, você acha que ele seria um bom cristão? Ou você acha que ele seria aquele crente meio Raimundo, né? Crente Raimundo, pai na igreja, pai no mundo. Faça essa pergunta para você. Se você acha que o seu filho não seria um bom cristão, você precisa mudar como filho de Deus. A quarta coisa que nós temos que aprender é a seguinte: pais que amam se preocupam com a saúde emocional de seus filhos. É claro, nós devemos cuidar da saúde física dos nossos filhos. Com certeza, o Arthur acabou de perder a tampa do dedo pela 34ª vez, eu acho. Vamos cuidar da saúde física dos nossos filhos. Mas, além disso, o principal é aprendermos a cuidar não só da febre, mas da autoestima dos nossos filhos. E quando eu digo autoestima, eu não estou dizendo que você vai ensinar o seu filho que ele pode conquistar tudo o que ele quiser. Porque tem muitos pais que vão para esse lado. Dizendo assim, meu filho, se você se dedicar, se você se esforçar, você pode conseguir qualquer coisa. Meu irmão, jamais fale isso para o seu filho, porque é mentira. Ele não pode conseguir tudo que ele quer. Mesmo que ele se esforce, vai ter coisas que ele não pode, que pessoas serão melhor do que ele. Vai ter coisas que ele vai ser limitado. Então não vem com esse papinho que se dedicar, se consegue tudo, porque isso é mentira. É claro, nós como pais devemos olhar as habilidades, os dons dos nossos filhos e depois que nós analisarmos aqueles dons, aquelas habilidades, nós encaminharmos eles para aquilo que eles têm facilidade. Para quê? Para que eles não se frustrem e para que nós não venhamos a nos frustrar. Porque quantos pais são completamente frustrados porque eles colocam uma esperança em cima do filho daquilo que ele queria ser. Às vezes ele tinha um sonho de ser um empresário e foi infalido. Ele tinha um sonho de passar no concurso e não conseguiu. E então ele coloca toda a esperança na criança, dizendo, você vai fazer isso por mim. Sendo que às vezes aquilo não é o chamado, a vocação da criança. A melhor coisa que nós podemos fazer como pai é olharmos as habilidades diferentes daqueles que têm mais filhos. E então, com sabedoria e mostrando para eles, olha filho, isso aqui você faz melhor. Isso aqui você tem um certo dom. Por que você não tenta fazer isso aqui? Não sei se meu filho do meio está ouvindo, mas eu tenho três moleques. E meu filho do meio uma vez falou para mim que queria ser jogador de futebol. Eu peguei e falei sempre, pai, me põe na escolinha. Ele disse, né? Eu fui jogar bola com ele. Eu falei, filho, pai não vai pôr você na escolinha. E por quê? Eu falei, porque você é ruim, você tem 3 pernas esquerdas, meu Deus do céu. Não dá. Você não vai conseguir. É claro, pastor, deixa o menino triste. Claro que deixa. Mas pelo menos eu já mostro a real para ele ali e automaticamente eu já falei, você tem outras habilidades. Talvez o futebol, o seu irmão mais velho, tenha um pouquinho mais essa vocação, mas é muito difícil. Joga melhor. Mas você tem outras. Eu comecei a colocar ele no teclado. Falei, por que você não tem no teclado? Eu tava tocando aqui no começo, não sei se vocês já viram. 1 ano só que ele está tocando. Então nós precisamos diferenciar. Nós precisamos, como pais, observar as habilidades que os nossos filhos têm para fazer o quê? Para mostrar a eles o melhor caminho, para que eles não se frustrem e para que nós também não venhamos a nos frustrar. Capacite, meu irmão e minha irmã, capacite o seu filho a enfrentar esse mundo difícil. Você sabe, o mundo é duro, esse mundo que nós vivemos é cruel. Então se você cria o seu filho ali numa redoma, dizendo para ele que tudo vai dar certo, que ele não vai se frustrar, você vai criar uma pessoa que não é gente, você vai criar um alienígena dentro de casa. E assim que ele se deparar com um mundo cruel, ele vai chafurdar, ele vai desanimar, ele vai ficar triste. Ensine o seu filho que ele é amado por Deus, sabe por quê? Porque ele não vai ser amado por muitas pessoas, porque ele vai ser rejeitado por muitos nesse mundo. É por isso que nós precisamos entender e mostrar para os nossos filhos, olha, você é amado por Deus. Porque as pessoas nem sempre terão a paciência que nós temos com os nossos filhos. As pessoas nem sempre terão a cordialidade que nós temos com os nossos filhos. Se você estudou em escola pública ou até em escola privada, você sabe como que é.
É apelido do começo ao fim. É bullying para cima e para baixo. Fala para o seu filho ser um genuíno no meio da Babilônia, daqueles ímpios, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser quase que apedrejado, se visto como um alienígena. Né? Um irmão adolescente da nossa igreja me dizia isso. Eu ensinando para ele os princípios de como o cristão se relaciona, e eu falando para ele, irmão, não vai nesse papinho de ficar com as meninas, não vai nesse papinho de namorar. O crente de verdade, ele não namora para casar, ele faz o contrário, ele casa para namorar. Não fica, porque você vai destruir a sua vida, né? E uma que não é bíblico, esse namoro que a gente vê, é quase um namoro evangelístico dentro de muitas igrejas. Isso não é correto. E esse irmão optou por se reservar, por orar, para quando Deus mandar a esposa dele se relacionar com ela com o objetivo do casamento. Porque assim deve ser o relacionamento do cristão. Você acha que na escola dele, as pessoas trataram ele de que maneira? E, cara, ó, parabéns, esse menino aí é jóia, hein? Nunca vi alguém com essa postura. Você acha que foi assim? Não, não foi. Chamavam ele de viadinho de marica pra cima. Chamavam ele de baitolo, porque as meninas queriam ficar com ele, ele dizia que não. Consegue ver a importância de ensinarmos os nossos filhos a enfrentar um mundo cruel? A ensinar que eles são amados por Deus, porque no mundo, infelizmente, é isso que receberemos. Nós não podemos mudar o mundo, isso é verdade. Mas nós podemos capacitar os nossos filhos a enfrentar esse mundo difícil de uma forma mais firme e mais correta. Eu já estou encerrando. Outra coisa importantíssima é eu e você aprendermos a amar os nossos filhos, independentemente de fracasso ou sucesso. Porque eu não sei se os meus filhos serão bem-sucedidos, eu oro todo dia para isso. Se tem uma coisa que eu oro todo dia para os meus filhos é para que eles se convertam, para que Deus prepare uma boa esposa para cada um deles e para que eles sejam prósperos em tudo que eles fizerem. Todo dia eu oro essas mesmas coisas. Mas o amor por eles não está condicionado ao sucesso que eu oro para que eles tenham na vida. Não está condicionado a essas coisas. Não existe essa questão, olha, eu amo você se você também fazer a sua parte. Não, o amor não anda nessa via. O amor ele é via única. Nós amamos independentemente do que venha acontecer. Pastor, mas não é certa a questão de recompensa e punição? Não existe essa questão? Claro que existe. Existe, por exemplo, Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios, importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Ou seja, há essa questão de fez o que é certo, recebe o que é certo, mas isso não vale em relação ao amor. O amor ele é apenas uma via de mão única. A partir do momento que temos filho, a obrigação nossa é ensiná-los e amá-los, independentemente do que eles venham a se tornar. É claro, nós devemos determinadas coisas ali, colocar objetivos, e quando o objetivo é alcançado, ele tem uma recompensa, se não é alcançado, tem uma punição, isso é normal. Deus faz isso com a gente, sabe por quê? Lembra o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Ou seja, Deus coloca aqui uma condicionante. Honra pai e mãe, e se você fizer isso, cumprir esse objetivo, os seus dias serão longos. Então, não há problema você dizer assim para o seu filho, filho, tire boas notas na escola e no final do ano vou te dar uma bicicleta. Não há problema. O problema é você falar, filho, eu vou amar mais você se você passar de ano. Eu vou amar mais você se você passar no concurso. Eu vou amar mais você se você ler esse livro. Não, isso é errado. O problema é que muitos pais, eles pensam que o amor dos filhos, ele é como se fosse um bumerangue. Você sabe, né? O bumerangue que, via de regra, você joga, ele gira, gira, gira e acaba voltando na sua mão. Muitos pais pensam que o amor em relação aos filhos é um bumerangue, né? Que você joga e você recebe de volta. Não, não é assim. O amor em relação aos filhos, a analogia talvez mais correta seria uma flecha, onde a gente mira o alvo, solta a flecha e ora para que ela possa alcançar aquele objetivo. Não volta. Se voltar, bem. Se não voltar, não há problema nenhum. Problema nenhum. Por isso, eu e você, nós devemos orar todos os dias e ensinar os nossos filhos para que, quando eles crescerem, nós possamos vê-lo entrando num bom emprego, numa boa faculdade, abrirem uma boa empresa, não importa. Mas se todavia, por algum motivo,
em que a vida preparar, nós vemos os nossos filhos entrarem, não numa faculdade, mas sim em um presídio, que o amor nosso não dependa de onde ele está entrando, mas que o amor nosso seja incondicional, assim como o amor de Deus foi em relação a mim e a você. Portanto, sonhe sim, invista, ore, ensine. E, independentemente do que aconteça, apenas ame os seus filhos de todo o seu coração. E para encerrar, não espere que todos os seus filhos sejam iguais, mas exija que todos sejam obedientes. Se você tem mais de um filho, você sabe como é. Não é igual. É que eu tenho 3. Os 3 saíram da mesma fábrica. Em cidade diferente, claro, né? Eu sempre brinco com os irmãos aqui. Eu tenho um filho em cada cidade. Por isso que eu tenho que cravar a raiz aqui em Pinda, senão vem outro. E 3 filhos da mesma fábrica. Um totalmente diferente do outro. O mais velho fala mais, é mais extrovertido. O do meio é mais emotivo e mais quieto. O menor, tadinho, só bagunça, por enquanto não dá para saber nada. Mas eu e você não podemos confundir com personalidade. Ainda que os nossos filhos tenham personalidades diferentes, o caráter tem que ser o mesmo, que é o caráter de um menino e de uma menina íntegra, corretos diante do Senhor. Você não pode confundir essas coisas. Quando você vê um menino, uma criança, ou às vezes até um adolescente xingando a mãe, uma criança mal educada, uma criança que não cumprimenta ninguém, você pensa, esse menino é meio genioso. Não, isso chama-se má educação. E essa má educação deve ser corrigida. O problema não é o gênio forte, mas sim um caráter defeituoso. E o caráter, ele deve ser construído, ele deve ser ensinado. E muitas vezes ensinamos por meio da correção. Assim funciona. Nas próximas quartas-feiras eu vou falar justamente sobre isso, né? De quando nós devemos repreender fisicamente e quando nós devemos orientar, porque temos que também saber essa diferença. Então nós não podemos confundir. Ser pacato, ser mais quieto é temperamento. Ser covarde tem a ver com caráter. Ser medroso tem a ver com caráter. Ser expressivo, falar bastante, tem a ver com temperamento. Ser respondão tem a ver com caráter. Ser agitado tem a ver com temperamento. Quebrar a casa, rabiscar a parede, sujar tudo que é coisa, não está nem aí para nada, inclusive na casa dos outros, tem a ver com uma má educação. Você precisa moldar os seus filhos, você precisa dizer não, você precisa repreender fisicamente quando for necessário. Então devemos, sim, aceitar a personalidade de cada criança, mas ao mesmo tempo construir o caráter dos nossos filhos, para que eles sejam honestos e íntegros, independentemente da situação. Agora, se o seu filho, por exemplo, coisa que meus filhos já fizeram, não lembro qual deles, chegar em casa e de repente eu olho um carro e tem um brinquedinho. Falei, da onde que é isso? Eu trouxe lá da casa do fulano. Só que nem avisou. São coisas que precisam ser corrigidas. Você faz o filho passar uma vergonha dessa de voltar lá e pedir desculpa, falar, eu peguei sem avisar, me desculpa. Pode ter certeza, dificilmente ele vai pegar um brinquedinho na casa de uma outra criança de novo. Isso sem avisar, com certeza. É claro, agora, em relação a nós, temos que aprender, assim, a conversar abertamente com os nossos filhos, porque você que é pai, você que é mãe, você é falho assim como seus filhos são. Eu falho assim como meus filhos falham. Então, eu e você, nós precisamos também ser humildes para reconhecer os nossos erros e pedir perdão quando necessário for. Ontem mesmo, conversar com o irmão, e ele me dizia uma vez de uma frase que ele falou pro filho, que ele estava nervoso, o filho derrubando todas as coisas lá. Ele soltou uma frase, uma pérola lá, de cabeça quente. E acho que 1 dia, 2 dias depois, o menino perguntou, pai, aquilo que o senhor falou, o senhor pensa aquilo de mim mesmo? E o irmão começou a chorar, né? Só que o que ele fez? Ele pediu perdão pro filho, você me perdoa. Pai, não devia ter falado aquilo, o pai falou de cabeça quente. Você não é isso que o pai falou. Tá? O pai vai se esforçar para nunca mais cometer esse erro. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do crescimento espiritual, de reconhecer que nós estamos errados, inclusive em relação aos nossos filhos. Você não pode achar que você é o super pai, que você nunca erra e na sua casa você manda e acabou. Se errou, seja humilde o suficiente para chegar diante do seu filho, da sua filha, meu irmão e minha irmã, e dizer, errei. Olha, os irmãos da nossa igreja aqui estão cansados de ouvir.
dentro da minha casa, eu sou o que mais peço perdão. Por quê? Porque eu sou mais bonzinho? Não. Porque eu sei que eu sou o que mais erra. Eu sou o mais afoito, eu sou o que mais toma atitudes, e por conta de eu ser o que mais age, consequentemente eu sou o que mais erro. Eu já errei, e errei feio com meus filhos. Da minha esposa depois me chamar e dizer, olha, aquilo que você fez está errado. Né? Me chamar em particular no quarto e dizer, olha, você bateu numa hora que não precisava bater. Você bateu nos dois e, na verdade, um só que tinha que apanhar. Sabe o que eu fiz? Já perdi a conta. Quantas vezes eu entrei no quarto deles, às vezes eles dormindo. Acordei um, acordei o outro, chorando. E falei, filho, perdoa. O pai exagerou. Isso que você fez não era para tanto. O pai estava nervoso com outros problemas, estava com um problema com a sua mãe, foi um monte de coisa, e vocês não têm nada a ver com isso. Então, perdoe o pai. O pai também é ser humano, o pai errou, e o pai vai se esforçar para não cometer esse mesmo erro com vocês de novo. E errei, às vezes errei outra vez, fazer o que acontece. Mas o pai que ama Deus não é um pai que nunca erra, mas é um pai que toda vez que erra, ele também tem humildade de reconhecer que está errado e pedir perdão pelo seu erro. Eu sei que eu preciso melhorar muito como pai. Não só como pai, como pastor, como marido, como irmãos, os meus irmãos, como ser humano em si. Você também precisa, você não é diferente de mim. Nós, de fato, estamos num processo de construção. Nós estamos sendo moldados a cada dia à imagem do nosso Senhor. Então, um lar feliz não é um lar onde não há falhas, mas é um lar onde não há mágoas. Um lar onde as coisas erradas acontecem, onde pecados acontecem, onde erros são cometidos e esses erros são tratados. E esses erros são conversados para que nós, de fato, possamos avançar como família. Da mesma forma, não só em relação à igreja, não só em relação à família, em relação à igreja também. O que é uma igreja saudável? Não é uma igreja onde só há anjos, porque essa igreja não existe. Mas é uma igreja onde existem pessoas falhas, que erram umas com as outras, mas que quando erram também sabem pedir desculpas, reconhecer o seu erro e se esforçar para mudar a cada dia. Então que Deus nos dê a graça de sermos pais de verdade, pais que deixam muito mais que bens materiais para os nossos filhos, mas que deixam princípios de vida em relação à palavra que com certeza eles vão levar por toda a sua existência aqui na Terra. Que Deus possa abençoar a sua missão como pai, como mãe, você tem filho. Você que pensa em ter, é uma missão árdua. Eu não vou te enganar, não. Mas é algo divino, algo maravilhoso. E eu recomendo a todos. Porque os ossos do ofício, como dizem, né? Sim, tem as dificuldades, mas nada se compara a sabermos que nós temos a obrigação de ensinar aquilo que é correto para os nossos filhos. E se Deus nos der a graça, assim nós conseguiremos também. Amém, meus irmãos e irmãs. Então, na próxima semana, eu vou sendo mais específico em relação à questão de disciplina, né, do que pode fazer, do que não pode, de como disciplinar, seja de forma física ou seja de forma verbal. Você não esqueça, então, quarta-feira que vem estaremos de volta aqui. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Se você tem filho, quero orar, abençoar a sua família. Se você não tem, quero orar para que Deus abençoe e dê um monte para você de uma vez, tá bom?